Não, até vira coisa mesmo, né? Nem bate com uma bomba boa, né? Até bater com o cai buru mas cai que kena mai ke. Nyam na. Yok kalau ada apa? Kat ju na kanya bela mun ko ba ni ko nge back to there. Kai dia udah Melbourne. Nó ôm mày mày yêu cơ đó mày phải dê mày phải gì một cái dê nhớ nó mày cũng nhớ bà mày ama krema ang ngồi ăn gì ông bà Ni lo betul lah ni. You buat you. Aku buat kamu yang hei. rồi ya bắt đầu dengan kumai mày còn cái nó mày nữa này cho nên kumai ông phụ được ở món nào đó kumai bơ mày coi đó mày cutun bác ang món nào đó mày cột món mày pa mới aku pun mày yêu rồi ngồi mà mày yêu rồi thế là điều món mày cũng này là điều bôi này tu ngồi kamari mày đấy aduh Moi aku ni kita dia itu ya ben keren moi aku ni mai re. Ada pada pekabe nyot ke, ada kau ayah kami tiada dia. Ame ane. Amre bene ba me rondu tu rondu kamian no ami krangra. O ami pu kuno kami paling me ami bari jua kuno. Ne amei ne tene kama ami krangra ke na pulu re. Amro tegi memolab joya pun. Na me molab nyu kame muda ne me iyo kora kama mi kutom kruda ni pe na mi ku kwa ki o ane na mi o kapo tikran ko ame punon amba. Waya ya no ya bato itu munado ya la kutom. Me tami o me na me tami kujen. Ami ape ko kamre ne kame ibe ngokre mana ba me tami o me na me te ami mi yo kar na mi no ong na mi yo. Friti dia yang ada mana kaya punya nama yang mai nama kakro nama kian jai na ada tu. Me bengete ba mi yo kara ke na mi yo ket ka me ma jam abe ku ben ka mi yo ke na mi yo kara ke na abe ngokre ja ka mi yo kar ami yo ba me yo kara ka ba me pur me ma krirai me banho ku ben me mun me ma me ben ngokre ne tewa nyo ba me mun me ai ba nyo mai be ne ke me yo kara punne Bakri rai mai pane kube imuni ma rega mai tra ni o kara kama mai kumre me bengo kare ni de mai tra. Di kuatu ina kute me yo koro ya ni nya kara mi yo ko ne mramli jamani mo nya kara mi yo ko ne nya bari ya batori ken kari tu ani yo kro mramli ne. Pia me ami mi yo kara mon pia me kame yare mi batari ne ba me ne me batari ne yare kube kukraja ma kube kukraja obi kukraja pram na tami yo prap ke ne ami kunyere prap ke ne toro prap ke kame batari tum na me kukraja mono pram na ma ami kara hatap ju ma ne ya kare akukraja ma mo ya Nega kurajo manire na rep kubentu akrak wajon tu ani ayo ape yote kaji jega are ka kurajo mau mo kame hingite ari kaben nyale kana bat kaben man mo ami yo na me yo kon batat kube kaben mari kai kon kama ami yo na me yo kon
Olá, voltamos de novo. Para quem está chegando agora, é um prazer muito grande ter vocês aqui nesse painel, que eu sei que está sendo aí um dos mais esperados, porque tenho recebido várias mensagens e visto vários reposts desse painel. E, de fato, esse é um painel muito importante. A gente vai falar um pouco da Amazônia vista de dentro, e tenho aqui o grande prazer de ter conosco nesse momento o Marcelo Salazar, a Thaís, vou pedir para colocarem eles na tela também, e estamos aguardando a chegada de 2 representantes do povo Xicrim, que também estão ali perto do Marcelo e da Thaís, que estão em Altamira, eles estão falando conosco de Altamira, e o povo Xicrim, obviamente, também. Eles estão a 23 quilômetros do posto da FUNAI, que é onde eles conseguiriam a conexão da internet, estão a caminho, a gente sabe que eles vão chegar já já, enquanto isso, seguimos aqui a gente, porque temos muitas coisas para falar. Bom, hoje eu optei para fazer um comecinho um pouco diferente nesse painel, porque todos os dias, quando eu abro o jornal, a primeira coisa que eu quero ver é o caderno de ambiente, né? E muitas vezes, e é o que tem acontecido, via de regra, eu abri o jornal e nem querer ler a notícia inteira, porque começa a doer no meu coração. Mas eu acho fundamental a gente poder trazer um pouco aqui, só para dividir com vocês. Acho que todos estão sabendo, mas não custa a gente retomar um pouco o que o jornal de hoje fala. Os primeiros 14 dias de setembro deste ano já tiveram mais queimadas na Amazônia do que todo mês de setembro de 2019. O número de queimadas das 2 primeiras de setembro também já supera o total registrado de queimadas de setembro de diversos anos anteriores, como 2016, 13, 11, e períodos mais distantes, como 1998 e 1999. Houve um aumento de 34% no desmatamento da Amazônia, ao considerarmos os dados coletados de agosto de 2019 a julho de 2020. Esse é o espaço de tempo considerado pelo INPE como ano de referência. E os compararmos ao mesmo período anterior. O fogo também cresce sem controle no Pantanal. Uma grave situação de seca, o bioma teve o primeiro semestre com o maior número de queimadas já registrado pelo INPE para a região, e os meses seguintes não apresentaram sinais de melhora. A gente sabe que o mês de setembro, junto a agosto, é um dos mais críticos em questão de queimadas nos nossos biomas, principalmente na Amazônia, por se tratar do período seco. Então, já existe um número de queimadas que a gente até espera, mas, na realidade, o que impacta esses números, que são fatos, né? Estamos falando de fatos. Desmatadores aproveitam esse momento menos úmido para queimar o material biológico que foi derrubado anteriormente. Então, assim, a gente está falando de sustentabilidade em turismo e eventos, né? E o que nós podemos fazer para contribuir, reverter, minimizar e ter, como eu falei agora no painel anterior, o tema da sustentabilidade, o tema do turismo responsável, da nossa responsabilidade e da regeneração como base, como estrutura em qualquer tipo de relação que a gente vai estabelecer em qualquer atividade, né? O tema da Amazônia é o mais atual possível. A gente sabe tudo que o nosso país está sofrendo, a imagem do Brasil lá fora, em função das suas políticas ambientais, e sempre quando falamos de sustentabilidade, a gente tem em mente as ODS, as 17 ODS, podendo pensar mais amplamente, lembrando que a primeira é Fome Zero, Educação para Todos. Então, toda vez que falamos em sustentabilidade, estamos considerando não só a questão do meio ambiente, da natureza, mas também dos seres humanos vivendo nesse contexto. Então, a gente está vendo aí a Amazônia profundamente ameaçada em todos os seus aspectos, e não só
na questão da sua fauna e flora, mas também e principalmente dos povos ancestrais. Essa é a razão por que nós estamos aí dedicando uma parte do valor que for arrecadado com esse evento para o povo Xikrin, né? Só para a gente poder entender um pouco a importância dos povos ancestrais na preservação de todo o nosso planeta. Os povos ancestrais são exatamente as nações que estabelecem uma relação de vida em conjunto com a natureza. Relação a essa que nós que vivemos na cidade já nem lembramos que existia, né? A gente acaba se esquecendo que faz parte da natureza, que a natureza não está aí para nos servir. E os povos ancestrais justamente trazem essa lembrança, eles têm essa relação muito viva e eles estabelecem um vínculo real, efetivo e único com a natureza de que fazemos parte também. Eles são os verdadeiros guardiões da floresta e dos biomas. A gente precisa aí pagar um pouco a dívida minimamente que temos com os povos ancestrais, porque na realidade eles são os verdadeiros donos dessa terra. Então que a gente possa contribuir, protegê-los, preservar e regenerar, né? Os que não são os donos dessa terra, nós, descendentes de europeus, falo em meu nome, já causamos, né? Então, esse painel é muito atual, traz aí pessoas que estão lá dentro, vivendo na Amazônia, no Médio Xingu, e que estão aí no seu dia a dia batalhando pela preservação desse bioma. Eu vou apresentá-los rapidamente para que eles possam, então, assumir. A gente tem aqui o Marcelo Salazar, que é formado em Engenharia de Produção Química pela Universidade Federal de São Carlos e que, juntamente com a graduação, foi voluntário para apoiar o desenvolvimento de comunidades tradicionais no Rio Madeira com o NAPRA. Ele também participou de projetos de pesquisa e consultoria sobre comércio e tecnologias para processamento de produtos florestais, em colaboração com a Universidade Técnica de Berlim e o NAPRA. Em 2007, ela ingressou no ISA, no Instituto Socioambiental, na região da Terra do Meio, iniciando o escritório do ISA em Altamira, do qual foi coordenadora até o final de 2019. Marcelo mora em Altamira já há muitos anos. Continua na equipe, focado principalmente no desenvolvimento de cadeias produtivas e outros projetos especiais. Marcelo, muito obrigada. Você que aí foi a nossa ponte para a gente poder trazer esse painel inteiro da Amazônia. Assim, realmente, sem palavras para agradecer o seu apoio para que a gente pudesse fazer esse painel acontecer. Temos também a Thaís, bem-vinda, Thaís. A Thaís é graduada em Ciências Sociais, com licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Londrina, em 2006, e ela é mestre do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de São Carlos, desde 2011, e é pesquisadora vinculada ao IBRIS, Estudo de Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos e Sociedades, do Laboratório de Experimentações Etnográficas, também da UFSCar, e ao Observatório de Educação Indígena da UFSCar. Ela é doutora pelo mesmo programa da UFSCar em 2016, com tese em Etnologia Indígena sobre a relação do povo Xikrin, junto ao povo Xikrin da terra indígena Trincheira Bacajá e à usina hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia Paraense. Atuou em 2017 junto ao ISA, na parceria com o povo Juruna da Volta Grande do Xingu, para a realização e publicação do seu monitoramento independente. Desde março de 2018, realiza sua pesquisa de pós-doutorado na Universidade na UFSCar, Universidade de São Carlos, sobre as narrativas de impacto dos povos Xikrin e Juruna e Udjá da Volta Grande do Xingu, em decorrência da construção do empreendimento elétrico. Thaís, muito bem-vinda, é um prazer gigante ter você aqui para poder aí
compartilhar conosco um pouco de todos esses trabalhos incríveis e da sua vivência aí em Altamira. A gente vai ter também conosco, a gente espera que cheguem a tempo, o Croire Chicrin, que ele é o presidente da Associação Bebo Chicrin do Bacajá, e ele vai poder contar um pouco sobre essa associação. Caso ele não chegue a tempo, quem vai entrar no lugar dele é a Sâmia, que é responsável pela associação, junto com o Croire, e a gente vai ter também a Cocote Chicrin, que ela é gestora da mini usina de beneficiamento do óleo de coco Babaçu. A gente vai falar um pouco sobre as menires, vou deixar para o Marcelo e a Thais explicarem como funciona toda essa produção e extração do óleo de babaçu e que a comunidade Chicrin, com as mulheres desempenhando esse papel, as menires, já desenvolvem há algum tempo. Então, eu tenho certeza que vai ser um painel incrível. Passo a palavra para o Marcelo, cada um deles vai se apresentar um pouco e aí a gente segue depois para a nossa segunda rodada de perguntas. Muito obrigada. Podem começar, Marcelo, está com você. Bom, bom dia, todos, todas e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Como a Carla falou, estou aqui em Altamira, no Pará, e na beira do rio Xingu, vizinho aqui da Thaís. A gente mora no mesmo lugar, a gente formou uma pequena comunidade de amigos, uns 10 quilômetros do centro da cidade. Então, a gente tem o privilégio de estar em plena quarentena, com acesso ao rio, podendo dar um mergulho no fim do dia, de vez em quando. Então, é uma satisfação enorme. Eu queria, primeiro, antes de começar a fala, agradecer muito ao convite da Carla e da Lara, e que a gente se conheceu por uma conexão da Nídia Martins, que é uma grande amiga, fisioterapeuta, e que eu conheci na atuação do Projeto NAPRA, do Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, no Rio Madeira. Foi onde eu iniciei essa minha relação com a Amazônia há 20 anos atrás. Fui como voluntário para esse projeto, e esse projeto está vivo até hoje, e ele é tocado por estudantes universitários de várias universidades diferentes, e com uma atuação multidisciplinar de saúde, educação e produção, com comunidades do Baixo Rio Madeira. Então, um projeto incrível, e eu estava na faculdade de engenharia quando comecei a participar desse projeto, e inicialmente a minha iniciação na Amazônia foi apoiando o planejamento de expedições de saúde. Então, na engenharia a gente tem esse estudo de planejamento, de estratégia e tal, e eu entrei um pouco com essa pegada. Mas o que me levou a participar desse projeto foi aventura. Eu sempre fui um viajante, e principalmente um viajante de roteiros de turismo de aventura, de turismo ecológico. Então, fui escalador, fui guia de turismo de aventura também quando era jovem. E o Dr. Hamilton, ele começou a participar desse projeto, e eu falei, putz, eu quero ir para a Amazônia com você. Então, eu comecei aí para conhecer a Amazônia, e durante o trabalho eu me apaixonei pelas populações tradicionais, e rapidamente eu percebi uma questão que até hoje faz muito parte do meu trabalho e da minha observação na Amazônia, que aonde tem população tradicional, tem floresta. Aonde tem floresta, tem história de movimentação dessas populações tradicionais no território. Eu vou, acho que colocar algumas imagens aqui. É possível, Carla? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí a gente vai... Beleza, Marcelo. Você? Me fale se vocês estão enxergando aí. Está aparecendo? Olá, olá. Está perfeito, Marcelo, pode seguir. Perfeito. Então eu vou compartilhar alguns slides. Eu trouxe aqui, na verdade, eu fiquei meio assim, o que eu vou apresentar num fórum de turismo, E nas conversas com a Carla, feita essa pequena introdução,
Achei melhor apresentar coisas mais gerais sobre a Amazônia e não questões assim, de roteiros turísticos da Amazônia, embora a gente também esteja trabalhando com o desenvolvimento de roteiros junto a indígenas da Volta Grande do Xingu, roteiros de canoada, tal, tanto eu quanto a Thaís estamos envolvidos nisso, mas no finalzinho eu posso, nas perguntas, de repente eu comento um pouquinho mais sobre isso. Mas seguindo aqui... Bom, então o que a gente percebe? Eu estava falando que onde tem população tradicional tem floresta. Essa imagem traz um pouco para a gente o desmatamento em uma porção da Amazônia, que é a porção que a gente está hoje. Então aqui, vocês estão vendo o mouse, está o rio Tapajós, esse grandão aqui é o rio Amazonas, aqui está o rio Madeira, no estado de Rondônia, onde eu comecei a trabalhar, e aqui está o rio Xingu, rio Iriri. E aonde está vermelho é o desmatamento na Amazônia. E o que a gente observa? Nesse mapa, que o desmatamento aumentou bastante de 2000 a 2018. Então, a gente já está, na Amazônia, próximo de um ponto que a gente chama de ponto de não retorno. E a gente já está chegando próximo de 20% da Amazônia desmatada. E olha que interessante, as áreas que estão em branco são áreas que têm floresta hoje. E quando a gente sobrepõe um mapa de unidades de conservação e terras indígenas, dessa porção da Amazônia, a gente percebe claramente isso que eu falei. Aonde tem população tradicional é aonde tem floresta. Então, acho que essa é a primeira imagem que eu queria trazer. O que é verde são unidades de conservação, a maioria delas com populações tradicionais, e seringueiros, principalmente, que foram para a Amazônia há mais de 150 anos atrás e criaram um modo de vida próprio, hoje reconhecido pela legislação, a partir da luta de Chico Mendes e tal. E o que está em laranja são terras indígenas, territórios indígenas. E aqui está o corredor de biodiversidade do Xingu, que é onde a gente trabalha hoje. Aqui, só para vocês darem uma olhada, desde 88 até hoje, a gente foi comendo pedaços importantes da Amazônia. Então, isso daqui é um gráfico que mostra a taxa de desmatamento anual. Então, ela teve uma diminuição muito forte entre 2004 e 2014. E, a partir de 2012, 2014, ela começou a seguir de novo e agora está dando sinais de explosão. Então, o ano passado, a gente teve um aumento de 34% no desmatamento da Amazônia, e esse ano já temos indicação de um mesmo número, de um número equivalente, mais 34% de aumento. E isso significa que muitas áreas foram completamente limadas do mapa, muitas áreas de floresta foram suprimidas do mapa e vão ter muita dificuldade de se regenerar. Vocês estão vendo uma animação que está passando aqui? Está dando para ver? Carla, me ajuda aí com a interação. Ok, sim. Não, está ótimo, está perfeito. Pode seguir que está funcionando muito bem. Essa animação é o que está acontecendo hoje. Hoje, a gente está num mundo que está passando por uma crise climática. A gente está num momento de emergência climática. E a Amazônia tem uma relação muito grande com isso. Por quê? Por dois motivos. Um é o desmatamento, que eu mostrei. Boa parte do desmatamento tem uma relação com fogo. Então, o Brasil, a maior emissão de gases de efeito estufa do Brasil é por conta do desmatamento, principalmente do desmatamento na Amazônia. Então, por isso que também tem uma preocupação muito grande do mundo hoje com relação à Amazônia, por conta dessa crise climática e das emissões que as queimadas trazem. Um segundo aspecto, que é o que eu quero mostrar nesse mapa, é que a Amazônia ela funciona como uma bomba de água, entendeu? Como uma bomba climática. Então, você pode observar aqui, o que a gente vê são nuvens que estão se movendo pelo globo. Então, tipo, a água que vem do oceano, ela chove aqui no Nordeste e na Amazônia. A Amazônia, as árvores jogam água de volta para a atmosfera
e essa água que é jogada para a atmosfera, ela vem para a região sul e sudeste e segue de novo, né, fazendo um ciclo no mundo, e que é muito importante. Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, né, de um dia que virou noite, né, em São Paulo, e o motivo desse dia ter virado noite é, em grande parte, por causa de queimadas na Amazônia. Então, acho que esse aspecto que eu quero trazer dos rios voadores, né, dessa bomba de água que é a Amazônia, é muito importante também para a regulação do clima, não só no Brasil, como no resto do mundo. E, como eu estava falando, né, essa floresta também é importante pela história que ela tem, né? Grande parte das florestas que a gente conhece hoje são florestas antropogênicas. O que significa isso? São florestas que são resultado do manejo de populações tradicionais por milhares de anos. Então, o solo mais fértil do mundo, por exemplo, é a terra preta, que é um solo produzido pela ocupação humana indígena antes da chegada do Brasil. Muitas espécies que a gente conhece hoje, né, elas têm origem nesse manejo dessas populações tradicionais, né? Então, espécies que foram dispersas por essa população, que eu vou comentar um pouquinho depois, como a castanha do Pará, o próprio cacau, né, o babaçu e várias outras, o açaí, né, fazem um pouco parte dessa história. E isso, além de ser parte do conhecimento dessas populações, hoje já é comprovado cientificamente, através de estudos de botânicos, antropólogos, arqueólogos, né, e aqui eu cito, por exemplo, William Balea, que é da Universidade de Tulane, tem um livro fantástico chamado Florestas Culturais na Amazônia, né, ou Eduardo Neves, da Universidade de São Paulo, um grande arqueólogo que tem contribuído muito para a arqueologia amazônica, né? E Michael Hackenberger, que é um outro arqueólogo e antropólogo da Universidade da Flórida, que viveu muitos anos no Xingu e foi uma das pessoas que conceituou essa história da Terra Preta de Índio, além de enxergar, né, pelos estudos arqueológicos, que no Xingu você tinha grandes cidades com estruturas complexas e tal, na Amazônia. Então, isso para trazer algumas questões que hoje são reveladas pela ciência, pelo estudo dos solos e também pelas imagens de satélite. O que é bem louco assim na Amazônia, né, e dos povos tradicionais da Amazônia, né? Quando você vê essa imagem, por exemplo, né, dessas ruínas de Machu Picchu, né? Quando a gente vê essa imagem, a gente vê que muitas populações no mundo ficaram conhecidas pelas ruínas que elas deixaram. Então, a gente conhece as pirâmides do Egito, conhece as ruínas de Machu Picchu, dos astecas, dos maias. Por quê? Porque eles fizeram grandes construções de pedra na floresta. Na Amazônia, né, isso não aconteceu, né? Não precisava fazer grandes construções de pedra, né? A Thaís vai falar um pouco mais disso, os rituais, né, de passagem, né? Não tem grandes monumentos como pirâmides ou outra coisa para abrigar os mortos, né? Então, por causa do clima quente, úmido e pela ausência mesmo de pedra em muitos lugares, as grandes construções que essas populações ancestrais amazônicas deixaram foi a organização da floresta. Então, quando a gente olha, né, uma área com várias castanheiras, com uma paisagem incrível, essa é a construção que esses povos ancestrais deixaram, e deixaram viva, né? E parece que é uma coisa natural, intocável. Então, o mito da natureza intocada é algo que já caiu cientificamente há muito tempo, né? Então, eu estava falando que muitos desses povos ficaram conhecidos pelas grandes construções em pedra no mundo inteiro, né, e também registros escritos pelo tempo. Na Amazônia, os indígenas deixaram esses cenários florestais associados a um saber transmitido principalmente pela oralidade. Então, a gente não tem muita materialidade como tem em outros povos que a gente está mais acostumado a ver, ou através do qual a gente está mais acostumado a enxergar a história. Então, imagina quanto conhecimento que essas populações amazônicas não têm sobre alimentos, sobre o cultivo e manejo da floresta, sobre os solos, né? Quantas variedades de espécies não estão sendo hoje conservadas in situ, né, em um grande, diverso e dinâmico banco de germoplasma da floresta, né? E
Aí, para entrar um pouco no trabalho do ISA, né, o ISA apoia diretamente algumas populações indígenas, extrativistas e quilombolas, né, da Bacia do Xingu, Rio Negro e do Ribeira do Iguape. Então, a gente tem uma organização por bacias hidrográficas, e eu vou trazer um aspecto desse trabalho que é mais ligado à comercialização de produtos da floresta, que talvez tenha uma conexão mais clara também com quem está aí no Sul, Sudeste e em outros países. Então, hoje a gente trabalha mais ou menos com 18 grupos de produtos comercializados para mais de 60 contratos diferentes. E cada produto tem uma história, tem um jeito de produzir e tem um uso também por essas populações. Então, o que a gente vê no mercado é uma parte do que é produzido. Muito do que eles produzem é consumido pelos próprios povos ou trocado entre eles, né? Então, trazer um exemplo, vocês estão vendo na tela, um exemplo do cogumelo Yanomami, que é o primeiro cogumelo brasileiro no mercado, e que tem um sabor incrível. Esse é um projeto desenvolvido junto com o chefe Alex Atala, que eu imagino que muitos que estão aqui devem conhecer ou ouvido falar, pelo menos, que é um dos chefes brasileiros que ficou famoso no mundo por investir numa alta gastronomia brasileira, e muito dessa alta gastronomia brasileira com ingredientes amazônicos. Então, ele ajudou a desenvolver esse projeto de comercialização dos cogumelos Yanomami. Um outro produto incrível que está indo para o mercado agora é um chocolate com cacau nativo, também dos Yanomami, e provavelmente, nesse local, né, onde fica a terra indígena Yanomami, é onde o cacau foi domesticado. Então, ele é um cacau, é um fruto pequeno, com casca fina, né, com amêndoas grandes e com uma polpa que não é muito ácida, né, e pode ser que seja uma variedade inédita, né? Um outro exemplo, que também foi feito em parceria com o Alex Atala, pelo menos a comercialização desse produto, é a pimenta baniwa, que é um mix de pimenta jiquitaia, de um povo do Alto Rio Negro, que é super saborosa e usada largamente na alimentação desses povos. E que, além da função alimentar, tem uma função de afastar os maus espíritos, né, da roça, das mulheres que vão coletar essa pimenta. Um outro exemplo da diversidade é um pequi, um óleo de pequi produzido pelos índios Quinsede, no Alto Xingu. É um pequi diferente do pequi goiano, que a gente conhece, é um pequi sem espinho, e com um sabor e um aroma muito, muito marcantes e típicos. E, de novo, esse pequi transcende a culinária, né, e está presente nos mitos do povo Quinsede, é utilizado nos rituais, em festas, né? Então, além de tirar o beiju e a polpa para comer, eles passam o óleo no corpo, né, e tem um valor ritual. Um outro fruto que também acho que bastante gente conhece é a castanha do Pará, né, que é manejada por muitos povos na Amazônia, né, e que tem uma produção que gira mais de 40 mil toneladas por ano, segundo o IBGE. Então, a castanha hoje é conhecida como uma commodity amazônica, né, e é uma amêndoa crocante, bonita, saborosa, né, com selênio, que ajuda no combate a radicais livres, além de minerais e tal. Então, é um super produto da floresta e manejado por essas populações ancestrais. Então, quase que 100% da castanha comercializada no mundo hoje, ela é coletada em florestas na Amazônia, e eu arrisco dizer que boa parte dessas castanheiras é fruto do manejo dessas populações ancestrais. É como se essas populações tivessem, fazendo uma comparação grotesca, eles eram, né, reconhecidos, e hoje são entre eles conhecidos como grandes geradores de floresta. Só que, ao invés de fazer um grande campo de soja, eles plantam floresta, e parece que não tem nada ali até você entrar na floresta e entrar em contato com todos esses produtos, né? E todos esses produtos que eu comentei, né, para quem tiver interesse, eles estão disponíveis no mercado, e a gente, em parceria com uma outra organização chamada Imaflora, a gente criou um selo de origem desses produtos para mostrar, né, da onde que esses produtos vêm e garantir que ele vem de uma área que tem uma remuneração justa também. E a castanha, como outros produtos, aqui tem uma imagem com duas castanheiras gigantescas no riozinho do Anfrísio,
Eu ia falar que a castanha, como outros produtos, também tem significados que vão além da produção. Eu vou deixar para a Thaís contar um pouco para o povo xicrim, né, o que significa essa relação com a castanheira, né? E uma coisa também que é importante pontuar aqui é que, ao coletar todos esses produtos que eu comentei, essas populações tradicionais transitam no território e são os primeiros a trazerem notícias de invasões desses territórios, os primeiros a verem mudanças climáticas, né? Então, tipo, informações que às vezes vão para papers, artigos acadêmicos e não sei o que, elas vêm primeiro dessas populações, né? Então, hoje a gente tem uma carência do reconhecimento do real papel dessas populações, que vai muito além da produção de produtos, que passa pela cultura e que passa pela prestação de serviços socioambientais fundamentais para a garantia da vida no planeta, né? Eu poderia falar aqui de muitos outros produtos, vou falar, por exemplo, o babaçu, que é um produto pouco conhecido. Todo mundo conhece maizena, por exemplo, que é um amido de milho. O babaçu, ele produz um amido que vem do mesocarpo da fruta, que é um amido da floresta, né? Então, junto com a Bela Gil, Neide Rigo e Alex Atala, a Neide é uma cientista da floresta incrível, é uma nutricionista aí de São Paulo, pesquisaram esse produto e estão ajudando a introduzir esse amido brasileiro, amazônico, na alimentação da população. Então, aqui a gente já comercializa mais de 10 toneladas desse amido para merenda escolar das cidades da região, por exemplo, né? Mas todo esse sistema hoje, como eu falei, ele está passando por um processo de ameaça muito grande, né? E da onde vêm essas ameaças, né? Eu acho que legal a gente comentar um pouco que a gente hoje tem, né, uma ameaça da extração ilegal de madeira, né, que é muito forte, vocês veem nesse caminhão por aí, e é muito difícil pegar, porque o cara não precisa ser dono da terra para tirar madeira, tem um esquema muito grande de esquentar notas e tal, então é uma economia ilegal muito grande a partir da madeira. Uma outra questão são os garimpos ilegais. Tem muitos garimpos ilegais na Amazônia. Eu convido vocês a verem uma campanha que foi lançada pela Rutucara, que é uma associação dos Yanomami, chamada Fora Garimpo, Show Covid, entendeu? Porque os garimpeiros estão funcionando como vetores do Covid na terra Yanomami hoje. E aqui tem uma imagem, né, da detonação que os garimpos trazem de uma forma mais localizada, mas que gera um impacto muito grande, né? Enfim, eu vou deixar, né, outras questões para o momento do debate, né? Mas eu esqueci de falar, além desses dois aspectos, da madeira ilegal e do garimpo, eu acabei não colocando a imagem aqui, mas a gente tem, né, um avanço muito grande do agronegócio sobre as florestas e as grandes obras de infraestrutura. E não é que a gente seja contra manejo florestal madeireiro, contra garimpo, contra o agronegócio ou contra as grandes obras de infraestrutura, mas a gente é contra todos esses empreendimentos sendo feitos de maneira ilegal. E o que acontece na Amazônia hoje é que muitos desses empreendimentos são feitos de maneira ilegal. Para vocês terem uma ideia, um último dado aqui, antes de eu passar a palavra para a Thaís, que eu já estou falando demais, é que na Amazônia, segundo um levantamento do próprio governo, né, e de análises feitas por uma organização muito séria chamada MAP Biomas, né, só 13% da área desmatada da Amazônia está na mão são propriedades com alta produtividade. Então, todo esse discurso do agronegócio brasileiro, exportador e tal, em parte é verdade, mas na Amazônia, ele acontece em 13% das áreas desmatadas, né? Outros, quase 50% das áreas desmatadas são de baixíssima produtividade, que não contribuem com esse PIB do agronegócio, ou contribuem muito pouco. E um pouco menos de 40% são áreas abandonadas, acreditem, áreas abandonadas, né, e que não servem para nada. Então, na Amazônia hoje, você tem o discurso do agronegócio é utilizado muitas vezes para encobrir, né, a especulação imobiliária, que é onde se faz dinheiro com terras, em boa parte da Amazônia ainda. Então, eu acho que esse é o cenário
que a gente tem que combater. Então, com muitas atividades econômicas, com o turismo, né, com o reconhecimento desses serviços socioambientais dessa população. E aqui a gente tem, né, um trabalho com um pé na luta contra os retrocessos nas políticas socioambientais, que estão muito marcantes, né, principalmente nesse atual governo, e um outro pé no aprimoramento e no desenvolvimento, né, de novos mercados, novos modelos de negócios, novos serviços, para mostrar o valor da floresta e os seus povos. Então, vou parar por aqui e agradeço muitíssimo a oportunidade, né, de estar nesse fórum. Obrigado. Nossa, Marcelo, vou te falar, eu tenho aqui, estou recebendo mensagens de pessoas emocionadíssimas com sua fala, porque você apresenta, né, a Amazônia que a gente não conhece, né, e como a influência dos povos ancestrais, né, na preservação da floresta. Até procurei aí, enquanto você falava, né, das invasões e das retiradas ilegais de terra e tudo mais, porque eu tinha lido aí uns 2, 3 dias atrás e quero compartilhar com vocês, né? Eu estou pegando essa matéria do valor econômico. Isso é uma matéria de 2 dias, do dia 13/9, né? Nós estamos no dia 16, então de 3 dias atrás. Apesar de incêndios, governo corta orçamento do IBAMA e ICMBio em 2021. E o texto fala que mesmo com o aumento do desmatamento e dos incêndios, o governo Jair Bolsonaro cortou os orçamentos do IBAMA e do ICMBio em 2021. A medida, advertem especialistas, pode comprometer a atividade de fiscalização de crimes ambientais e conservação de biomas. No caso do IBAMA, o corte nas verbas é de 4%, e no ICMBio a redução foi ainda maior, queda de 12,8%. Então, assim, na realidade, eu comecei o painel de vocês lendo uma notícia da Folha de São Paulo, que saiu hoje, falando dos níveis de incêndio, não só na Amazônia, mas no Pantanal, né, e o quanto esse incêndio está relacionado justamente a atividades ilegais. Agora, leio para vocês essa notícia de 3 dias atrás, justamente falando do corte de verbas para órgãos que são os órgãos responsáveis pela fiscalização. E aí você traz aí, né, imagens muito chocantes e um relato que para a gente que está aqui em São Paulo, né, e que a gente só vê pelo jornal ou pela televisão, né, de como é a situação. Então, vou deixar aí, essa vai ser na nossa segunda rodada, essa vai ser a pergunta, né, de como a indústria de turismo e eventos pode contribuir para segurar essa onda de depredação, né, que o nosso bioma, que a Amazônia, né, sofre, o nosso bioma principal, no impacto global, em todas as questões de aquecimento climático. A gente teve ontem, a nossa segunda mesa foi justamente com o gerente sobre a questão climática dentro da ONU, é uma mesa totalmente dedicada à questão climática. Então, quem está acompanhando o fórum desde o começo já está entendendo como tudo isso se dá, né? Então, a gente vai ficar com essa segunda pergunta para a nossa próxima rodada. Agora, eu queria ouvir a Thaís, para ela falar um pouco aí do trabalho dela, da relação dela com os povos xicrins, e voltamos para você logo mais. Marcelo, muito obrigada. Vamos lá, Thaís, um prazer gigante ter você aqui. A gente tem tentado em todos os painéis do fórum trazer alguém da academia, alguém que venha do estudo científico, que traga informações da academia, porque a gente sabe mais do que nunca a importância, né, de cientistas, de pesquisadores, para que a gente possa estar alinhado aí com dados, né, factuais, e possa orientar as nossas ações no planeta e com todos os seres a partir disso. Então, a sua presença aqui hoje é muito importante. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada. Estão me ouvindo bem, Carla?
Perfeito, muito bem. Agradeço muito, é um grande prazer estar aqui nessa sala, podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o trabalho que a gente realiza aqui, né, na região de Altamira, na Terra do Meio, e que é um trabalho que eu faço em parceria com o Instituto Socioambiental desde 2017, e esse trabalho é um trabalho que tem uma relação também direta com pesquisas da área acadêmica, né, das universidades, no meu caso, da Universidade Federal de São Carlos. Uma coisa importante, para pegar o gancho de tudo que o Marcelo falou agora, é um pouco a gente pensar no lema do que o ISA representa em termos, vamos dizer assim, da sua política de atuação, né, aqui na região da Amazônia e não, né, em outros lugares, que é Instituto Socioambiental. Socioambiental a gente escreve junto, a gente não separa, né? Socioambiental não se separa. Isso parece óbvio, mas não é. E eu quero pegar esse gancho de que a gente não separa socioambiental para falar de como é que a gente também precisa orientar os nossos trabalhos enquanto pesquisadores e pessoas vinculadas com essa região, que é a palavra de composição, ou de compor, né? Esse debate, por exemplo, das florestas culturais ou florestas antropogênicas, ele é fundamental para resistir ou para estabelecer uma outra perspectiva ou criar um deslocamento mesmo da relação que a gente tem entre natureza e cultura, né? Essa coisa que, em geral, as pessoas imaginam que são coisas que se separam, ou que a gente aprendeu nas nossas vidas que são separadas, né? E o que a gente aprende aqui com os povos, nos nossos trabalhos, é que essas coisas estão juntas. E composição não é só conectar cultura com natureza, ou ambiente com gente, vamos dizer assim, mas é também adotar uma posição e defendê-la, né? Então, eu acho que a gente está num momento, como a gente pôde ver na fala do Marcelo, de que a gente precisa adotar uma posição. E essa posição é urgente. Ela não dá mais para adiar, porque se a gente adiar, a gente não vai ter mais um planeta, basicamente, né? A situação ela é grave nesse nível. Eu lembro de uma conversa que a gente fez com os Juruna, e uma grande amiga da aldeia disse que a volta grande do Xingu é uma questão do planeta, e ela tem razão, né? Então, o fato de estar aqui podendo trabalhar com esses povos e falando de um lugar, né, que precisa ser valorizado, que é esse das pesquisas e tal, também me faz refletir um pouco sobre a importância e a falta de justiça epistêmica, vamos dizer assim, que esses povos têm com relação aos seus conhecimentos e como a gente circula, divulga, respeita e, enfim, né, leva a sério, leva as últimas consequências do que esses povos estão falando. O movimento indígena dos povos que são esses que resistiram ao seu próprio genocídio, né, desde do processo de criação disso que a gente chama Brasil, o movimento indígena entrou numa discussão fundamental, por exemplo, com relação aos conteúdos escolares, né, transmitidos na disciplina de história, dizendo que a gente não pode mais, no Brasil, falar de descobrimento, né? A gente não tem mais que falar de descobrimento de Brasil, a gente precisa falar de invasão. Foi isso que aconteceu aqui. E falar de invasão é reconhecer, né, que esses povos sofreram as mais atrozes dos genocídios, né? Eu acho que essa situação, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas essa situação da pandemia meio que também nos colocou como vulneráveis, alguns mais, outros menos, evidentemente, por questões, enfim, né, de justiça econômica, social, de acesso a recursos e saúde, mas também nos colocou nessa situação de estarmos em risco. Esses povos estão em risco desde que o Brasil foi invadido e passou a ser construído enquanto nação, vamos chamar assim. Então, a gente precisa reconhecer de início também
que a gente tem uma dívida histórica, né? Nós todos, brasileiros e todo mundo, planeta, com esses povos, com seus conhecimentos, e é preciso a gente reivindicar essa justiça epistêmica, né? Mas antes, para continuar nesse assunto, uma coisa é muito interessante pensar como é quando a gente entra em contato ou se permite estar em relação com esses conhecimentos, né? Ainda que uma relação pequena, né? Uma experiência, por exemplo, essa coisa de estar com eles, viver, caminhar, ir para a roça, ir para a castanha, um pouco eu vou falar sobre isso, é um movimento fundamental, né? Isso de viver essa experiência e estar em conexão com esses conhecimentos que não separam natureza de cultura é realmente uma experiência transformadora. Eu acho que todas as pessoas que, de alguma maneira, viveram ou passaram por isso, podem, sei lá, né, testemunhar e relatar esse tipo de transformação. E isso é muito fundamental para as nossas ações aqui na região, né, de valorização desses conhecimentos. A gente tentar... Qual é, assim, isso que o Marcelo falou, por exemplo, de serviços socioambientais, né? Como é que a gente... Qual é a conta? Vamos pensar em conta, porque é assim que a gente normalmente imagina o mundo, né? Contando, imaginando preço, estabelecendo valores, mas o que é que está em jogo quando a gente pensa na relação desses povos com a sua floresta, com os seus territórios, e que agora estão em uma ameaça assustadora? Eu vou falar um pouco sobre isso em relação à terra indígena Trincheira Bacajá. Gostaria muito que a Cocoté e o Croire pudessem estar aqui, porque eles podem contar, né, melhor até, né? Mas... Thaís, eles acabaram de chegar na base, eu estou aqui com eles, conectando no celular, então eles vão poder estar com a gente, olha que bom. Então pode seguir, gente, que eles já estão entrando na sala. Ai, que maravilha. Bem, bom, então, um pouco sobre o que é a castanha do Pará, né? Por exemplo, qual é a relação dos Xikrin com os castanhais do seu território? É óbvio que essa pergunta, a gente não consegue responder ela assim, mas eu queria criar uma imagem que eu acho que ajuda a gente a superar essa separação de natureza e de cultura. Os Xikrin têm, no seu conhecimento, né, o argumento de que a castanheira escolhe o seu dono. É ela que escolhe a pessoa que vai ser, a pessoa que vai cuidar dela. E por dono, veja, não estamos falando aqui de propriedade ou proprietário, mas a gente está falando de relações de cuidado e coexistência. Ser dono de alguma coisa, joy, na palavra Mebengocré, significa estar em relação de cuidado e se responsabilizar por, coexistir com. Né? Uma questão que parece também simples, mas não é, né? Não é nada óbvia isso. E essa castanha, quando escolhe o seu dono ou a sua dona, essa castanheira, ela indica também as suas irmãs, que fazem parte daquela família e que são, a partir daquele momento, entram numa relação de contiguidade corporal, vamos dizer assim, se responsabilizam uns pelos outros, né? Então, você tem uma questão de que você vai para o seu castanhal e a sua castanha te dá a castanha, uma relação de coexistência e comunicação mesmo, né? Existe uma comunicação acontecendo ali, que não é nada simples também, né? E quando você passa uma vida, né, dedicado, por exemplo, a cuidar, coexistir e se responsabilizar pelas suas castanhas e seus castanhais, né, aqueles que te escolheram, você não escolhe, né? E quando você morre, a sua castanha que te escolheu, ela cai. Ela deixa de existir na floresta. Ela termina com você e começa uma nova. Essa relação de contiguidade, né, da castanha com o corpo, ela é fundamental, por exemplo, para toda uma relação de que a floresta é a cultura.
né? A floresta não é aquilo que a gente estuda para ter cultura, ela se comunica com, né? Uma relação de coexistência no sentido mais brutal, mais incrível, mais, né, mais potente que a gente pode imaginar. Quando a gente pensa, vou dar esses dois exemplos, que é a castanha e o óleo de coco babaçu, e o babaçu, que são os produtos que agora a gente tem, que os Xicrim produzem, né, e que estão entrando nesse processo de comercialização, buscando essas parcerias com o ISA, com a rede de cantinas, e buscando uma comercialização justa, de preço justo, né, desses produtos. Então, muitas vezes esses produtos eram comercializados por atravessadores, que a gente chama aqui, né, são pessoas que chegam nas aldeias com um dinheiro que ninguém muito entende, né, principalmente as pessoas mais velhas, que não falam bem português ou não falam português, e entram numa relação que você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, cobram, sei lá, entra numa relação de uma dívida muito injusta, sabe? Fortalecer, por exemplo, esses produtos, né? A produção desses produtos num movimento de comércio justo é fundamental, inclusive para a valorização desses produtos e para a valorização dessa relação de contiguidade desses povos, no caso do Xicrim, por exemplo, com a floresta. O óleo de coco babaçu, eu acho que daí a Cocoté pode contar melhor, mas ele é fundamental não só para o uso, digamos assim, utilitarista, né, de uso no cabelo, elas usam como um cosmético no cabelo e no corpo. Mas não é só isso, ele tem funções totalmente terapêuticas de formação dos corpos. Então, as mulheres Xicrim são exímias pintoras, elas imprimem pinturas corporais nos corpos dos seus filhos, irmãos, netos, netas, muitas pessoas ao longo de toda uma vida. Existe uma expressão de uma menina, de uma mulher Xicrim, que é: a gente Mebengocré não cresce sozinho, a gente cresce com a pintura das nossas mães e das nossas avós. Então, é um corpo que está sempre sendo feito, né? E ser feito passa, por exemplo, pela aplicação diária e contínua de óleo de coco babaçu. Então, o coco babaçu é um produto, vamos dizer assim, que cria corpos saudáveis, fortes, belos, resistentes e que, sobretudo, estabelecem uma relação de respeito com a floresta, com a água, com o rio, né, você aprende desde pequeno que, exato, você não é um recurso a ser explorado, né? Eu quero, para deixar a Cocoté e o Croele falar, ler alguns trechos de uma denúncia que foi escrita, né, a gente escreveu junto com o Xicrim, foi encaminhada pela associação, pela BEX, para o Ministério Público daqui do Pará, né, de Altamira e de Redenção, com relação à situação atual de invasão do território Xicrim, que é uma situação nunca vista. Eu quero ler esse pedacinho, que eu acho muito importante a gente dizer o que é que está em jogo, além de ser absurdo, né, da gente estar entrando num colapso, por exemplo, climático, de condições de vida nesse planeta, mas a gente também está colocando em jogo toda uma cultura, um conhecimento, uma relação de não predação, outra possibilidade de vida que a gente sequer conhece direito, né? Nós, humanos desse planeta. Então, eu vou pegar aqui, tá fácil. Eu vou ler, e está em primeira pessoa, nós, Mebengocré, porque foram eles que escreveram. Em agosto de 2019, a terra indígena Trincheira Bacajá, do nosso povo, Mebengocré Xicrim, foi alvo de ações continuadas de invasão e desmatamento, antes nunca vistas ou registradas desde a sua homologação em 1996. A ação desses invasores tinha como justificativa, segundo os próprios invasores disseram ao Xicrim, as promessas feitas pelo candidato na época, em 2018, né, ao candidato à presidência Jair Bolsonaro na sua campanha eleitoral. Na sua campanha, ele disse que ia reduzir territorialmente as terras indígenas demarcadas em todo o território nacional.
O aumento de invasão e desmatamento na terra indígena Trincheira Bacajá atingiu proporções nunca vistas antes. Um dos invasores disse ao Xicrim que esses invasores, juntos com mais de 300 homens armados, que eles entrariam no mato para caçar os índios. Esse áudio foi circulado pelos guerreiros das aldeias, né, Rapicô, Murotidjã, Bacajá, Quincrô, em denúncias no Ministério Público. Denúncias também foram enviadas à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para que essas medidas de proteção territorial fossem urgentemente adotadas, 2019. As ações de fiscalização e monitoramento foram realizadas em 2019 para conter essas invasões. Nessa época, os homens da aldeia da Arapcô, por exemplo, viam desde as suas casas a fumaça das queimadas ilegais e ouviam, em diversas situações, o barulho das motosserras e dos tratores. Os invasores estavam próximos, né? A terra indígena Trincheira Bacajá vem sofrendo um processo intenso e sistemático de invasão desde 2018, né? Mas muito acirrado no ano de 2019 e nesse ano de 2020. Numa reunião que aconteceu em fevereiro desse ano, antes do início da pandemia, um cacique Tedjer Xicrim, um homem velho, um homem sábio, um homem que ele é muito ouvido por todas as pessoas, Mebengocré, quando ele fala, ele é uma pessoa muito respeitada, como todos os outros velhos. Ele falou o seguinte: os invasores não respeitam nada, estão queimando a nossa floresta. Os bichos da floresta estão queimando com ela. Quantos jabutis já foram queimados? Quantas antas já foram queimadas? Quantos tatus já foram queimados? Precisamos fazer isso parar. Precisamos tirar a invasão da nossa terra. Ela é nossa e nós sabemos cuidar dela. Ela é de nossas crianças. Nós sabemos cuidar dela. Sem a floresta não existe vento nem chuva. Eu queria saber onde estão as pessoas que têm que nos ajudar. Esses invasores estão roubando as nossas castanheiras, as nossas castanhas. Invasores, saiam de nossas terras. Essa terra é dos meus netos, dos netos deles e de todas as pessoas vivas. Fora de nossa terra só existe pastagem e desmatamento. Não tem árvore fora da nossa terra. Tudo já foi derrubado. Se derrubarem a floresta, o meu neto irá me perguntar: meu avô, onde estão as árvores e o mato? E o que eu vou dizer para ele? Eu queria encerrar assim e passar a palavra para Cocoté e para o Croire. Obrigada. Espero que eu não tenha falado muito. Nossa, Thaís, estou aqui segurando a respiração pela emoção e porque eu acho que não dá para eu chorar aqui. Mas, assim, realmente uma coisa impactante. Eu preciso digerir um pouco tudo isso que você e o Marcelo trouxeram para eu poder falar. Fiz aqui várias anotações. Vamos passar por Croire. Acho que é uma experiência única a gente poder estar aí ouvindo o Croire e a Cocotê também. Eles conseguiram chegar à base. Então, Croire, você está por aí? A gente consegue pôr o Croire na tela? Como que está isso? Bom, eu vi que ele entrou, mas eu acho que eles estão aí talvez com alguma dificuldade para acessar o Zoom. Então, a gente espera eles entrarem, né? Ele está sem vídeo, não tem problema, vamos colocar o Croire sem vídeo mesmo, vamos ouvir o Croire. Ele veio de longe para poder estar aí com a gente, e para a gente é importantíssimo, é fundamental ter outras vozes, né? Chega aí do descendente, do homem branco, descendente do europeu, falar sozinho. Vamos trazer o Croire. Pode colocar o Croire na tela, por favor, mesmo sem vídeo. Conseguimos? Croire, como vai? Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Bom, como vocês chegaram aí na base para poder falar conosco? A gente teve que correr bastante, né, para cá, para não perder o horário, né? E
a gente se atrasou, porque a gente estava numa atividade também, né, na roça, e teve esse atraso, mas a gente conseguiu chegar por aqui a tempo. Que ótimo, Croire. A gente está tentando colocar uma imagem sua aí na tela para que você apareça. O vídeo a gente não consegue? Eu não entendi. A gente está tentando colocar uma imagem sua na tela, mas você não consegue conectar o vídeo? Acho que eu não estou conseguindo aqui, não. Eu vou pedir uma ajuda aqui. Tá ótimo. Bom, enquanto Gil. isso... Mas pode ir conversando com a Cocoté, eu vou só pedir uma ajuda aqui. Por exemplo, colocar a gente aqui numa tela aqui. Tá vendo? Aperta de novo na tela aí. Olha, tá vendo esse videozinho aí? Aqui? Independente, a gente já tem uma foto sua na tela, e eu queria ouvir um pouco de você, como você está vendo aí toda... olá, olá, que prazer imenso poder vê-los, que grande prazer, que coisa boa. Produção, vamos colocar o Croire na tela, por favor, que ele e a Cocotê estão aparecendo, mesmo que fique um pouco escuro. Oh, mas que prazer muito grande de ver vocês. Muito, muito obrigada por terem vindo aí esses 23 quilômetros para poderem estar com a gente. Timei, Benadjore. Catimé. Atimei, Benadjore. Catimé, nyata, Ismael. Nimoi, mekomreng. Mas olha para muito. Drame, tem celular, eu não sei, Croire, como faz para ver, ó. Eu tô te vendo, Barão Munei. Tem 400 pessoas, pode falar. Pode começar aí, Benadjore. Calma, você não está... Tá ótimo, pode deixar o celular aí. Tanto você quanto a Cocotê, como é a vida de vocês, o que vocês estão vivendo nesse momento com relação às invasões, com relação ao Covid, enfim, conte um pouco, a gente tem gente tá aqui do Brasil e do mundo ouvindo vocês. A nossa sobrevivência, né, na floresta, né, ela é muito boa. Hoje a gente sofre uma pressão, né, de desmatamento, né, os brancos que a gente chama Cubem, né, a pressão deles de desmatarem na terra indígena está muito, né, e a gente não consegue, né, impedindo isso, né? A nossa força se enfraqueceu, né, por conta da FUNAI também, que nos ajuda muito, né? E a gente já vem sofrendo isso bastante tempo, né? A nossa terra é demarcada, né, amolongada, tudo, mas aí muitos não respeitam, né, as nossas terras, né? Quando o índio invade algumas terras, a gente é ameaçado por bala, né, e outras coisas. Mas a gente, né, espera pela FUNAI, né? Então a FUNAI hoje não tem mais aquela força de estar nos ajudando, né? Porque na floresta a gente tem caça, né, tem o nosso rio, que hoje é impactado, né, por garimpeiro, madeireiro, né, pelo Belo Monte, né? Então a gente vem sofrendo muito, porque da nossa floresta vivemos também, né, de manejo, alguns manejos pequenos, né, como semente, né, coco-babaçu, né? Então a vida nossa é muito corrida dentro da aldeia agora, né, por conta do desmatamento,
né? Então é muita ameaça também, né? Então muitas vezes a gente para na aldeia, mas não dorme direito com essas ameaças de madeireiros, né, negreiros, né? E também veio também, né, a pandemia, né, que pegou a gente de surpresa, né? E que levou até a óbito o cacique nosso, né? Muito conhecido também, né, como onça, né? Então, infelizmente, agora a gente ainda está em luto ainda, né? Porque para nós é muito tempo de luto, né? Porque além de ser uma pessoa muito importante para nossa comunidade todos, né? Onde tem, né, as histórias deles, né, os cânticos, então deixou a gente muito triste, né, com essa doença, né, que a gente não pode também estar saindo muito para a cidade, né, porque hoje a gente depende, né, muitas coisas da cidade, né, então quando chegou essa pandemia a gente ficou bem isolado na aldeia, né, tá? Por conta disso a gente vive mais da floresta, né, de caça e pesca. Hoje os invasores, né, tomou de conta e a gente não pode ir até eles, né, para poder conversar com eles, para eles se retirarem caso dessa doença, né, da Covid, né. Então a gente está mais na aldeia, mas a gente está em luta, sim, né, batalhando para que a floresta não seja derrubada do jeito que está indo. A Cocoté vai falar também. Oi, Cocoté. Bem-vinda, querida. Grande prazer te ver. Queria que você contasse um pouco, né, como se deu toda a produção do Babaçu, todo esse funcionamento, né, das menires, das mulheres xicrins, com relação ao Babaçu. Queria te ouvir um pouco contando sobre isso tudo, por favor. Oi. Pois é, as mulheres, elas queriam um propósito para incentivar a trabalhar. Como no povo chicrense, só os homens que levavam isso. Aí as mulheres, elas correram atrás disso, aí conseguiram, e hoje, na população indígena do Xicrim, a maioria das mulheres, todas elas trabalham no Babaçu. A gente foi com muita luta, a gente conseguiu isso, a gente conseguiu umas máquinas para ela. Agora, hoje em dia, a gente trabalha, nós tem própria nossa máquina dentro da nossa aldeia, a gente trabalha, nós temos o nosso próprio sustento. E tudo que a gente não tira desmatando a floresta, mas tira com ele em pé. Porque no futuro, os nossos filhos, eles vão precisar disso. E hoje a nossa terra ela é muito invadida. Tem muita invasão. E a FUNAI ela não omite ajudar. E quando a gente vai lá, a gente é ameaçado. E a gente fica com as mãos e pé amarrados, sem poder fazer nada, sem poder tirar ninguém de lá de dentro, e vindo tudo isso ser destruído. Aonde nossos avós deixou isso como herança. Isso para nós é uma tristeza, porque no futuro nossos filhos, a nossa geração, elas vão sobreviver sobre isso. E agora a gente vê isso sendo destruído. Isso é uma tristeza, como o nosso rio. Hoje em dia a gente não sobrevive muito dele. Tudo que a gente tira dele é muito pouco. Mas antigamente isso era uma renda para nós. Agora não. Tudo é muito desgastado, como nossa floresta também está sendo desgastada. A gente vive da floresta, vive do rio que a gente vive na beira dele. É um futuro, né, que a gente tem, né, a nossa floresta, né, que nem a Cocoté está falando, né, nossos filhos, nossos netos, né,
a gente tem, né, essa consciência, né, esse entender de deixar, né, essa riqueza para os nossos filhos, nossos netos, para que eles possam, né, vir também conhecer também a floresta, né, os mitos que tem dentro da floresta, né, porque a floresta em pé para nós é vida, né, é uma vida, né, é igual um ser humano a floresta para nós, né, porque nós cuidamos delas, nós não desmatamos para colher a fruta, não, ao contrário, nós fazemos a floresta produzir mais, né, mais o fruto, que é para a gente se sustentar na floresta. Então, isso para nós é uma riqueza tão grande, né, que nós admiramos, né, do nosso antepassado. Então, hoje, a proteção, né, da nossa terra, né, o que a gente quer hoje, né, é que ela fique em pé, não que ela fique deitada, não que ela fique destruída, né, não que o branco tira para acabar com isso. Não, queremos que ela fique em pé, porque nela a gente sobrevive, né, no frio, né, porque hoje o calor é intenso, porque o branco desmatou muito, então está poluído, né, o ar. Então, o único jeito de não estar poluído é a floresta em pé, porque ela protege a gente e a gente tem que proteger ela. Então, isso, né, é muito grave para a gente, né, ver a nossa mata sendo destruída, né, por homem branco, né, por os maiores fazendeiros, né, pelos grileiros, né, pelos garimpeiros que estão ilegal dentro das nossas terras indígenas, poluindo o nosso rio, né. Então, hoje, o nosso pescado, né, é 60, 70, 80 quilômetros para a gente pegar um peixinho para a nossa comunidade, para os nossos filhos, para os nossos netos se alimentarem. E hoje, o nosso rio ela é totalmente poluído, né, pelas cabeceiras dela. Hoje, nós não estamos mais pescando para a nossa alimentação, né, as nossas caças, né, aonde os madeireiros, os mineiros estão destruindo, estão pegando para fazer comércio, né? Então, não tem mais aquela incentivação de muitas caças, porque o homem está acabando, né? Está acabando com nossas caças. E a gente quer que a caça seja reproduzida dentro da floresta, não a floresta sendo eliminada, né? Mas o que a gente quer mesmo, né, que a floresta fique em pé, para que nossos filhos, os nossos netos vejam a floresta em pé, que vejam as caças, né, ver o rio vivo, não morto, porque a gente protege, 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 mas acabar não vem, né, os homens brancos a destruir a floresta. Então, isso para a gente é uma tristeza imensa. É a mesma coisa, a gente está perdendo a nossa família, porque o rio e a floresta são a nossa família, né? São a nossa riqueza, né? É o que corre dentro das nossas vidas. Então, isso é a nossa floresta, né? Queremos proteger ela, mas queremos apoio da FUNAI, que a FUNAI hoje esqueceu da gente, né? Então, o que a gente quer é isso, é a floresta em pé, é o rio correndo, né, com os peixes, com as tracajadas, né, a nossa caça, né, com os porcos, né, com anta, né? Então, é isso que a gente quer a natureza em pé, porque o Brasil é um Amazonas, né? Então o Amazonas tem que ficar em pé, porque é onde a gente sobrevive, né? Desde criança, nossos avós, nossos avós, todos cresceram lá, então a gente quer proteger, porque uma herança que a gente tem na nossa vida é a floresta. É isso que a gente crê dentro da nossa comunidade, que nós tem esse apoio da FUNAI, que ele olha mais para a gente, para a população indígena. Hoje em dia, tem tanta invasão que a gente não consegue tirar, e quando a gente vai lá, a gente é ameaçado. E nós sobrevivemos da floresta, ela assim, em pé. Tudo que a gente tira não é desmatando ela, não é derrubando. Ela dá tudo de graça para nós. E o rio também, ela dá tudo de graça para a gente, sem a gente destruir ela, sem destruir a mata. Tudo que a gente tira da floresta para nossa sobrevivência. E hoje em dia,
A gente vê isso destruído, é uma tristeza para a população indígena. E a gente não pode ir lá, que a gente é ameaçado. A gente não pode ir lá tirar os invasores porque a gente é ameaçado. É tudo que a gente pede é que isso seja olhado para dentro da população indígena Xikrin, que venha ajudar a população a tirar os que estão invadindo, que estão destruindo a floresta. Croire, Cocotê, estou aqui eu emocionadíssima ouvindo vocês aqui do outro lado, mas não só eu, estou recebendo aí mensagens de muitas pessoas do Brasil e do mundo se emocionando junto com vocês nessa tragédia que vocês estão vivendo. Justamente a nossa ideia ao fazer esse painel e ter a presença de vocês é que a gente pudesse ter o relato vivo de quem está aí vivendo tudo isso que vocês estão vivendo. A gente tem aí uma certa entrada, uma capacidade de poder atuar no universo de turismo do Brasil e do mundo, e justamente a ideia, ao trazer vocês, a Thaís e o Marcelo, é para a gente mostrar a realidade do que vocês vivem, mostrar também toda essa relação que vocês têm com a floresta, com o rio, com a natureza, que é uma relação que o homem branco perdeu há muito tempo. Nós também somos irmãos e filhos da floresta, mas a gente esqueceu isso. Eu queria saber de vocês como que a gente aqui essa capacidade que a gente tem eventualmente de poder ajudar de alguma forma, né? O que vocês acham que nós, do nosso lado, podemos fazer para ajudar vocês? A gente como indígena, né, às vezes a gente faz a limitação, né, por conta dos parceiros que tem, né, que ajudam nós com ferramenta, né, com combustível para a gente se retirar da aldeia para fazer a limpeza dos picos, né? Então isso a gente faz, né, perto da aldeia, né? A gente já vem fazendo, né? Aí o parceiro então ajudou nós alguns tempos atrás, né? E a gente mesmo estava fazendo essa limpeza, mas a limpeza em geral, né, nós não conseguimos fazer por conta das ameaças. Então a gente já relatou isso, né, para o Ministério Público, né, para a FUNAI, né, então, né, com a burocracia, né, as leis, né, a gente como indígena não entende muito bem, né, a lei, como ela é falada, como ela é escrita, mas a gente entende um pouquinho e a gente está esperando, né, para ver se o governo faça alguma coisa, mas aí a gente está sendo obrigado, nós indígenas, fazer por conta própria, né? A gente está fazendo, mas só é retorno, né? Perto da aldeia, mais ou menos 12 quilômetros, 30 quilômetros só que a gente consegue fazer, porque a ameaça para nós ela é muito grande, né? Então, o fazendeiro, o grileiro fala que a gente for passar no território, a gente é ameaçado de monte, então o melhor é a gente ficar fazendo só esse perto da aldeia, mas a gente precisa de combustível, né? A gente precisa, né, das ferramentas, né? A gente precisa de apoio da Polícia Federal, do IBAMA, né? A gente precisa desses apoios para a gente poder fazer o limite.
né, de um recurso para que a gente possa fazer esse limite e também estar conversando também com os invasores, né, para se retirar, né? Mas aí só nós indígenas nós somos ameaçados, né, de morte, então a gente nem vai, entendeu? Porque senão vai acontecer algum confronto, né? Então isso a gente não quer também, porque a gente tem uma família inteira para estar cuidando, né? Então, assim, o que a gente precisa é desses apoios, da Polícia Federal, do IBAMA, da Força Nacional, que eles possam estar juntos para a gente fazer a limitação e retirar os grileiros e esses invasores. Olha, Croeri e Carla, será que... Cocotê, eu garanto para vocês, né, que a gente vai divulgar esse vídeo, né, se vocês autorizarem, Brasil afora, para a gente conseguir uma mobilização bastante grande para que não só, né, a gente que é da indústria do turismo e de eventos e que está propondo, né, um outro jeito da gente lidar com a indústria, né, de turismo e eventos, que seria esse jeito de poder estar conectado, né, cada vez mais com a natureza, com os povos ancestrais, para que a gente também possa lembrar que nós também somos filhos da natureza como vocês. Então, se vocês autorizarem esse depoimento de vocês, eu vou distribuir no Brasil e no mundo afora, para que todo mundo possa saber e para ver se a gente, né, consegue mobilizar de alguma forma para que vocês passem a ser respeitados e protegidos da forma que merecem. Então, se vocês nos autorizarem, eu distribuo esse material hoje tão precioso que vocês trouxeram para a gente, esse depoimento tão tocante, tão sincero e tão doído. A gente distribui isso Brasil afora para a gente poder mobilizar as pessoas. E aqui você tem um compromisso meu e de todo o time que está aqui comigo, de que a gente vai, junto com o pessoal do ISA e com vocês, tentar encabeçar aí essa luta de defesa e de respeito pela nação Xicrim. Beleza, beleza. A gente sim, autoriza sim, né? Porque a gente está precisando muito, muito de ajuda, né? A gente, sabe, assim, a gente não consegue nem andar bem, né, na cidade, a gente não consegue dormir bem, né, com essa preocupação desses invasores, né? Então, assim, a gente autoriza, assim, esses lugares, sim, né, porque a gente precisa bastante mesmo. Eu vou chamar agora o Marcelo e a Thaís também, porque eu quero ouvir um pouco o Marcelo e a Thaís, que estão aqui com a gente, né, nessa ligação. Não sei se você aqui desse outro lado conseguem ou ainda não. Cortou um pouquinho, Carla, não ouvi a pergunta. Não, Bom, então eu Thaís, para que junto com o Croeri e com a Cocotê, vocês possam aí, que já era a minha próxima pergunta, né, dizer para a gente como que a gente, do turismo, de eventos, né, o que a gente pode fazer para poder ajudar, né, nesse processo de respeito, de proteção, de cuidado com os povos originais que estão aí nessa região da Terra do Meio. Eu queria ouvir isso um pouco de vocês e para a gente poder aí, na sequência, encerrar.
um pouco do tempo, mas isso é o menos importante. O mais importante é ter aí esse depoimento, estão aí trabalhando junto ao ISA e também, principalmente, dos nossos irmãos Xicrim, que estão aí contando para a gente o que estão vivendo. Marcelo, queria te ouvir. Bom, eu acho que assim, tem várias camadas, né, essa pergunta. Eu acho que a primeira camada, Carla, que eu vejo, assim, não dá mais para o setor turismo e nenhum outro setor da indústria do comércio e de serviços não incorporarem a consciência de que a gente tem que zerar emissões de carbono. Isso significa que todas as atividades, né, elas têm que ter uma conta e eu iria além. Como a gente está com déficit de florestas, né, a gente teria que pelo menos dobrar a quantidade de investimento relacionada às emissões que a indústria gera. Então, eu acho que isso é uma tendência, né, e tem várias formas de fazer essa conta, mas eu acho que essa é uma conta que tem que ser feita e isso pode ser feito de imediato. Acho que um segundo ponto seja lá qual for o roteiro, o evento, né, ou não importa se é na Amazônia ou não, mas trazer algumas dessas questões que a gente discutiu aqui, que são questões que estão numa encruzilhada da continuidade ou não da vida no planeta. Né? Então, acho que isso aí tem que ter formas criativas de trabalhar isso para passar essa mensagem, seja lá qual for o roteiro, seja lá qual for o público. Né? Eu acho que uma outra questão é ajudar, né, a investir em roteiros, né, turísticos, aí numa terceira camada, e isso é muito difícil, né, trabalhar essa questão do turismo na Amazônia, principalmente turismo de base comunitária. Né? Então, como desenvolver roteiros turísticos que não signifiquem a destruição das culturas tradicionais? Tipo, não dá para montar um resort, né, em cada terra indígena. Eu acho que a gente sabe também que não é todo o público que tem a disposição de fazer um turismo de base comunitária, respeitando o modo de vida local, né? São grupos pequenos e tal, então precisa ter, e sai muito caro. Né? A gente organiza aqui, a Thaís, junto, uma canoada, que eu comentei, chama Canoada Xingu. Quem quiser depois dá para procurar na internet. A gente já fez 5 edições dessa canoada. Nossa, é uma logística incrível, insana, entendeu? E sai muito caro. É um roteiro, né, que as pessoas têm que se deslocar para a Amazônia. A logística da própria canoada é uma logística muito complexa. Né? As regiões na Amazônia, quando você vai mais internamente para a floresta ou para os rios, elas exigem, né, um deslocamento alto. Então, são roteiros longos, baixo conforto. Né? Então, as pessoas dormem em rede, barracas e não sei o quê. Então, a gente sabe que é um público, não é todo público que topa isso. Né? Então, como é que a gente cria roteiros que fortaleçam? Então, por exemplo, se tem um fundo, né, dentro do turismo tradicional que destina uma porcentagem para desenvolver esse outro turismo educacional, turismo de experiência, né, eu acho que pode ser legal, porque aí você consegue minimizar o custo, né, para um público que realmente tem interesse. Então, a gente vê que tem um descasamento entre público e recursos financeiros. Então, quem quer mais estar nesse tipo de atividade em geral, que nos procura mais, são jovens ou estudantes e tal, que em geral não tem muita grana, entendeu? E quem já está numa fase da vida que tem mais grana e quer mais conforto, já não quer estar mais, em geral, né, nesse tipo de roteiro. Enfim, então eu começaria por aí. E para reduzir as emissões, também vou contar rapidamente de uma experiência, né, que é uma campanha que a gente começou, chamada Icatu Xingu, há mais de 10 anos atrás, para reflorestar as cabeceiras do Xingu. E hoje já tem mais de 10 mil hectares, né, em regeneração por conta dessa campanha. E foi formada uma rede de sementes do Xingu, né, que, de um lado, tem coletores indígenas extrativistas da agricultura familiar ou até fazendeiros que coletam essas sementes e vendem para a rede,
e do outro lado você tem proprietários que compram essas sementes para fazer o reflorestamento das suas reservas legais, das suas áreas de APP, né? E um pouco para cumprir a legislação, mas muito para recuperar a água das propriedades. Então, a gente vê em muitas fazendas, o pessoal desmatou tudo e perdeu a água. E replantando a floresta, essa água volta, né? Então, investir nesse tipo de projeto na Amazônia é algo incrível, né? Outro tipo de investimento que a gente está começando a desenhar aqui, esses produtos da floresta que eu comentei, né, muitas vezes eles são muito caros para chegar nos grandes centros, né? Então, às vezes eles têm valores muito altos e que prejudicam a competitividade. Você acaba fazendo produtos de nicho. Então, a gente tem discutido fundos que complementem o valor para os produtos tornarem-se mais competitivos e conseguirem acessar um mercado maior, mantendo, né, todas as características tradicionais dessas comunidades, né? Para tirar 100 litros de óleo lá da terra indígena Xicrim, para trazer para Altamira, é uma logística insana e cara, né? De Altamira para São Paulo, nós ainda temos 4.000 quilômetros. Então, esse óleo, para competir de igual para igual com outros óleos alimentícios, ele fica muito caro. Então, a gente precisa pensar em mecanismos de vários setores para criar compensações que valorizem essas culturas tradicionais, entendeu? E eu acho que é isso, é buscar experiência. Então, quem puder, venha para a Amazônia, entendeu? A gente deve, em breve, vou mandar esse convite para você, de repente outras pessoas se interessem, a gente deve fazer uma canoada experimental com agências de turismo que tenham interesse em desenvolver esse turismo de base comunitária e tal. Então, vai ser uma canoada só para esse público. Então, vai ter 40 vagas para tentar pensar junto como é que a gente planeja um turismo num outro nível aqui na Amazônia, né? Eu, morando aqui, às vezes para receber amigos, parentes e tal, a gente tem muito poucas opções para indicar de turismo na Amazônia. Aqui em Altamira mesmo, quando a gente recebe amigos, somos nós que desenvolvemos os roteiros, porque você não tem uma agência, não tem um roteiro desenhado, então tem muito a desenvolver e a se fazer nesse segmento. Acho que é isso. Agradeço muitíssimo. E aí, no final, se a gente tiver espaço, eu queria passar um vídeo de 1 minuto, né, de uma campanha que a gente fez, que acho que resume um pouco dessas falas sobre a Amazônia. Bom, Marcelo ficou sem som. Marcelo, acho que você trouxe aí propostas e desafios sensacionais, né? De fato, eu acho que a MEPS tem condições de poder ajudá-los nisso. A gente conseguiu aí, com o fórum, mobilizar pessoas icônicas do mundo inteiro, né, para participar deste fórum hoje, e a gente consegue, tenho certeza, fazer com que tanto a mensagem do Croire com a mensagem, e que a gente possa, sim, estar junto com vocês nesse movimento todo de preservação e também de regeneração. A gente tem aqui, escutando a gente hoje, muitas pessoas do turismo de base comunitária. Agora, no primeiro fórum da tarde, a gente vai ter um fórum completamente voltado a turismo responsável e a turismo regenerativo. E nesse grupo já temos aí muitas pessoas que já fazem ações com relação à Amazônia, mas a gente quer aumentar e muito esse número. A gente quer que todo mundo, de alguma forma, tenha essa preocupação e esse cuidado, não só com a Amazônia, mas com todos os outros biomas do Brasil e do mundo. E esse é o grande motivo, esse é o motivador principal desse fórum. Já aceitei o seu convite para estar aí na canoada, quando vocês forem fazer essa canoada experimental. Me proponho a organizar isso junto com vocês, como uma ação da MEPS,
a gente tem aí muitos contatos em companhias aéreas, com instituições, grupos desde hoteleiros, mobilidade, a gente tem muitos contatos, então, assim, estou aqui à sua disposição, eu e a nossa equipe, para organizar isso, para poder levar isso de uma forma que traga aí muitos e muitos frutos, para que a gente possa ser uma gota, né? Uma semente, uma muda dentro da Amazônia e que a gente possa, junto com os nossos irmãos Xicrim e com vocês, poder tentar mudar de alguma forma essa história. Então, pode contar comigo. Queria passar a palavra agora para a Thaís e depois finalizar com o Croire e com a Cocotê, e aí a gente coloca o filme do Marcelo. Thaís, por favor, suas últimas considerações. Tá, obrigada. Oi, Cocotê. Catimei. Oi, May. May. Eu não tenho muito mais o que dizer, eu quero fazer uma consideração muito breve nesse final, que é chamando a atenção de como é que a gente consegue, né, se mobilizando, criando relações de composição, é dessas que a gente se junta, mas também que a gente adote uma posição e a defenda, né? Como é que a gente consegue mobilizar essas redes de composição para que essas experiências, né, de estar em relação com os povos Xicrim, com os povos aqui da Terra do Meio, que não seja uma coisa restrita a um nicho muito pequeno de pessoas, né? Então, bom, eu sou antropóloga de formação, o que eu estou fazendo, me envolvendo em atividades, por exemplo, da economia da floresta com óleo de babaçu, com ações de turismo na Volta Grande, porque eu acho que essas experiências precisam ser ampliadas, elas não podem estar restritas para quem ou é um servidor público da FUNAI, ou é uma pessoa que trabalha numa organização como ISA, ou é uma pessoa que fez uma graduação, um mestrado, um doutorado, e vai fazer esse trabalho de experiência de estar com esses povos, mas que outras pessoas, de todas as pessoas que queiram, possam, né, estar em contato com isso. E aí o desafio mesmo é um pouco tentar mudar essas contas, né, tentar diminuir esses valores que ainda a gente enfrenta, por exemplo, com os produtos e as logísticas, e se juntar nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa se dedicar a olhar as coisas de outro jeito, que não nessa lógica utilitarista, né? Então, quanto custa o óleo de babaçu que a Cocotê faz? Né? Como é que a gente faz esse cálculo? Cada vez que a Cocotê vai para o babaçual, ou que o Croire vai pegar uma castanha, eles estão fazendo monitoramento, eles estão plantando floresta, eles estão criando água, eles estão fazendo água nascer nesse planeta. Como é que a gente bota essa conta na mesa para conversar com investidores, mercado financeiro, sei lá, né? Acho que um pouco também a gente pensando nesse movimento, assim, a gente precisa mudar essas contas, senão a gente não vai ter mais planeta. A invasão da terra indígena Trincheira Bacajá não é só um problema dos Xicrim, né? É um problema nosso, né? Onde vai estar os jabutis que eles estão derrubando e queimando? É um problema nosso esse, né? A gente tem que assumir, eu acho que, e encarar isso de frente, vamos dizer assim. Acho que essa é a minha última consideração. Obrigada. Concordo plenamente com você, e acho que a gente pode aqui, né, já criar este movimento, pensando nessas cadeias nacionais e tudo mais. Concordo plenamente com você. E aí, assim, acho que a partir de agora a gente vai poder trabalhar muito junto, né, com esses contatos que a gente tem, com essa entrada que a gente tem, universo de eventos. Acho que esse fórum teve aí um grande papel de sensibilizar e de educar as pessoas para que todo mundo possa estar mais atento a isso tudo que vivemos. Para encerrar, eu queria, então, uma última palavra do Croire e da Cocotê, por favor. E, assim, não sei como agradecer a vocês por terem vindo da aldeia até a base, eu sei que é longe, e poderem... Pode falar, Croire, por favor.
Eu concordo com a fala do Marcelo, né? A fala da Thaís também, né? Porque é uma das pessoas que batalhou junto com a gente, né? Aqui na Trincheira Bacajá, o Marcelo, né? Ajudou bastante, a Thaís também, né? E agradecer pela força aí, Marcelo, Thaís, né? Você, Carla, né? A gente está aqui hoje, né? Fazendo esse apelo, né? O mundo inteiro que possa olhar para nós, o nosso povo chicrim, né? Que possa ajudar a gente deixar as árvores em pé, para que a gente possa, né, deixar essa riqueza para os nossos filhos, para os nossos netos, né, que estão vindo, para que eles possam olhar, né, para a natureza e falar. Né? Hoje a floresta está em pé por causa do meu avô, do meu tio, né, dos meus pais. Né? Então, é um bem muito precioso que a gente tem, né? É um bem que faz a gente trabalhar nela, né? Muito, assim, é uma alegria imensa a gente ver uma árvore em pé, né? Porque é uma vida para nós, é uma vida, né? Porque nós também trabalhamos com roças, né? E a gente, né, já fica triste quando a gente vai fazer uma roça, porque vai derrubar aquela árvore para fazer a roça. Mas, assim, só queria agradecer mesmo, né? Pessoal que está nos apoiando, que está nos ouvindo, né? Que a gente tenha esse contato, esse diálogo, né, profundo e diante para a gente poder deixar a nossa floresta em pé. Então, é isso que eu tenho que falar. Obrigada. Eu tenho só que Obrigada, agradecer a Croide. você que fez esse convite para a gente e colocar o meu apoio aí, que pode estar divulgando esse vídeo para outras pessoas lá fora conhecer, né, o que a gente está fazendo aqui dentro. Que venha nos apoiar e muito obrigada por tudo. Muito obrigada a você. Gente, então, assim, de verdade, eu fiquei sem palavras. Eu tinha aqui uma página de anotação de coisas para falar, mas eu acho que agora a gente precisa painel. Assim, recebi aqui muitas mensagens de gente. Cortou, Acho que eu Carla, vou tá deixar certo. mesmo, né? A cor, essa emoção, para que isso bata fundo no coração, de fazer sua própria reflexão, né? De que forma com a proteção da nossa floresta, dos nossos irmãos, para que a gente possa, a gente como seres humanos, continuar nesse planeta. Porque a gente já sabe que a natureza tem e que se a gente não souber viver em harmonia e compondo e tendo a humildade de se viver parte da natureza, a seleção natural vale para a gente também, né? A gente que vai ser expulso. Então, que a gente saiba desempenhar o nosso papel. Eu coloquei na abertura do fórum uma frase que era: se não a gente, se não nós, quem? Se não agora, se não nós, quem, se não agora, quando, né? Que cada um se implique com essas questões e possa aí refletir no seu papel enquanto contribuidor, enquanto parte do planeta, né? Para que cada um possa chamar para si de comprometimento. Então, eu agradeço demais vocês. A gente vai colocar o vídeo do Marcelo,
A gente contem com a gente, não estão sozinhos, de verdade. Podemos colocar o vídeo. Muito obrigada. Nós estamos aqui há milhares de anos. E apesar de tudo, continuamos firmes, fortes, em pé. Você pode fingir que não se importa, que não vê. Mas estamos aqui, lutando há muito tempo, e mais do que nunca, contra o tempo. Se ainda existe alguma biodiversidade, é por nossa causa. Se chove na cidade ou no campo, também é por nossa causa. Se a medicina tem onde pesquisar novas curas, é porque estamos aqui. Mas não dá mais para sermos ignorados, para passar a vida com gente, tentando derrubar a gente. Até porque vamos seguir resistindo, firmes, em pé. Porque nós somos a floresta. E a floresta somos nós. Yo queria masa sani. Uri teriyamaka. Arancha premadrik. A tataku puka acho. Nem o poraquê comer. E a floresta somos nós. Bom, gente, então a gente vai terminar por aqui. A gente recomeça agora às 3h30. Acho fundamental a partir vai ter um painel justamente falando de pessoas que já estão colocando na prática aqui no Brasil, lindamente, a questão do turismo responsável, do turismo regenerativo e do cuidado, do turismo de base comunitária e do cuidado com o planeta e com todos os seres do planeta. Então, o painel das 3h30 vai ser sensacional e às 17 horas, às 5 horas, a gente vai ter justamente um painel onde eu vou estar com o Bento Cruz. O Bento Cruz é antropólogo, agroflorestor e permacultor, que é alguém que vai com certeza está junto nesse processo aí de regeneração das áreas degradadas, potência no planeta, e como eu tenho falado em todos os painéis, o turismo é fundamental para esse processo, porque o turismo tem essa possibilidade, uma grande capilaridade, e a gente vai chegar aí também para contribuir com vocês. Já temos aí muitas pessoas que fazem o painel das 3h30, mas a gente precisa que o nosso movimento seja maior. Bom, então é isso. Nos vemos às 3h30. Não percam os 2 últimos painéis do fórum, porque eles vão aí amarrar tudo isso que a gente tem mostrado para vocês. Nos vemos e, de novo, um obrigado gigantesco do fundo do meu coração para todos vocês. O trabalho de vocês é maravilhoso e a gente quer estar junto com vocês para proteger tudo isso que é nosso. Croire, Cocoté, muito obrigada. Um beijo gigante. Na cadência bonita do samba. Mais um